A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como que vocês estão? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. Eu tava lendo esse livro aqui, esse livro é uma benção, O Deus que Destrói os Sonhos, do Rodrigo Bibo, e eu quero deixar como referência para que o Senhor venha falar com vocês também, porque Deus também fala através de livros também, livros cristãos, pessoas inspiradas por Deus para escrever. E esse livro, ele cita algo que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, exatamente no capítulo 15, no versículo 19, perdão. E ele fala a seguinte frase, que isso impactou muito a minha vida e que possa impactar a sua. Jesus Cristo morreu em meu lugar não para que eu sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. E aqui ele explica que Deus não morreu numa cruz por causa das nossas frustrações, das nossas decepções, mas sim por causa do nosso pecado. O propósito de Cristo pendurado no madeiro é transformação de pessoas e espiritualmente que estavam mortas, verdadeiramente vivas, ou seja, Deus morreu para que você tenha vida espiritual novamente. Deus não morreu para te dar casa, carro, apartamento. Gente, aqui eu não tô falando que é errado você querer isso. Eu tô querendo dizer que muitas das vezes nós idolatramos, colocamos coisas acima de Deus. Nós estamos muito mais preocupados como que vai ser o dia da manhã pra gente comer, pra gente beber, do que se a gente tivesse preocupado aonde a nossa alma iria. Né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com dinheiro, com casa, com carro, como que eu vou pagar o IPTU, o PVA, só que a gente não se preocupa se a gente morrer hoje, será que a gente vai ter salvação? Será que o jeito que a gente está andando, a gente vai ter a salvação da nossa alma? A gente se preocupa com o emprego, a gente se preocupa com tanta coisa, mas não se preocupa com a nossa salvação da alma. E quando nós ficamos doentes, porque eu tive a oportunidade de ficar enferma, e eu vi como a gente é frágil, que a gente não vale nada. Se Deus não nos dá saúde, se Deus não tem misericórdia da gente, a gente não vive. Então, a gente muitas das vezes prioriza muito mais isso. E não que é errado você querer ter um carro, você querer ter um apartamento, que você querer trabalhar, não é errado isso. A Bíblia diz que você tem que comer do seu suor. Você tem que correr atrás, mandar currículo, fazer tudo aquilo que tá em seu alcance. Mas eu tô falando de uma coisa, a idolatria. Muitas das vezes nós idolatramos pessoas, idolatramos serviço, idolatramos dinheiro. E a Bíblia diz que não tem como nós servirmos dois senhores. Ou nós servimos o dinheiro, ou nós servimos as coisas desse mundo, ou nós servimos Cristo de fato. E aqui ele fala o quê? Que Cristo, ele não veio morrer pelas suas decepções ou sua falta de emprego. Eu vou lá, eu vou descer lá no mundo, mas eu vou morrer para essa pessoa aqui, para ela ter um emprego, para ela ter uma chave de carro, um apartamento, para ela não perder um bem material. Não, Deus morreu por você para que você tenha salvação e vida espiritual, porque toda pessoa que não recebeu Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, ela está morta espiritualmente, com o corpo vivo, a alma viva, mas espiritualmente ela está morta. Deus, ele não está preocupado somente de dar as coisas dessa terra. Deus está muito mais preocupado de dar vida espiritual. Ele está preocupado com você, para onde você vai, para onde a sua alma vai. Louco, hoje mesmo pedirei sua alma. Então, a gente muitas das vezes está igual aquela parábola daquele homem, que ele disse que ele ia amontoar um monte de coisa, entendeu? E ele realmente amontoou riqueza, dinheiro, só que de repente ele morreu. E sabe para onde ele foi? Para condenação eterna, porque ele não tinha se arrependido dos seus pecados, ele não recebeu Jesus como único Senhor e Salvador e não andava em retidão. Ele estava muito mais preocupado em ter riquezas, priorizando as coisas da terra e não priorizando as coisas do céu. E eu quero te falar uma coisa que aqui fala. E aqui fala assim, ó. Ele quer te dar vida espiritual. E aqui fala assim, ó. Embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pelo qual Cristo morreu. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer a glória a ele por meio de um povo que tem o caráter do seu filho. Em Efésios 1:12 fala isso. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Assim está em Isaías 43:7. Mas ouvir isso te confronta, porque você quer um profeta que fala, não, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Beleza, Deus pode fazer e acontecer. Só que Deus aqui está me usando para confrontar pessoas que
tá muito mais interessada nas coisas desse reino, da terra, do que no reino do céu. Ela tá muito mais preocupada com casa, com dinheiro, com aquilo que ela vai pagar, mas ela não tá preocupada se ela vai ter a salvação da alma dela. Será que se você morrer hoje, será que você vai ter a salvação da sua alma? E Adriana, como que eu sei isso? Pelas tuas atitudes. Será que você tá tendo uma vida de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter, de atitude de Cristo, entendeu? Eu não tô falando de ir à igreja, eu tô falando de você ter atitude de servo de Deus. Será que se alguém olhar pra você hoje, né? Ou se alguém olhar pra mim hoje, será que realmente ele vê Cristo em mim? Pelas minhas atitudes, como é que você fala? Como é que você age? Como é que você pensa, né? Então, aqui fala assim, ó, veja bem, eu não estou pretendendo ser insensível, creio que a mensagem bíblica conforta os corações, inclusive, diferente dos outros pensadores que também falaram mensagem de conforto, Jesus convidou os cansados sobrecarregados para estarem em sua companhia, Mateus 11, 28. Cristo andou por toda essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Cristo. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo, de vitimismo. Ah, céus, a terra porque é comigo, porque é só comigo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você tem que ser o protagonista da sua história, não vítima, entendeu? Só que a Bíblia também fala na passagem de Mateus 11, versículo 29, que muitas das pessoas não terminam de ler, né? E aqui vai dizendo assim, ó, temos que amadurecer e ler também o versículo 29, e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em sua missão com Cristo e aprender dele, sim, tem paz na alma, mas sem esquecer que ele também diz, tome sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregar uma carga. Ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão. Aí eu faço uma pergunta. Você acha que todo esse investimento de Deus enviando seu filho para morrer em nosso lugar e assim possibilitando que nós, eu e você, seres humanos mortos por causa dos nossos pecados, que tivéssemos vida, assim dizem em Efésios 2, verso 4, é para que fiquemos preocupados com os nossos sonhos, planos de carreira e realizações? Claro que não. Paulo fala aos Efésios, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Efésios 2:10. Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas ele diz a respeito da sua obra e a sua missão na terra. E é a maneira com que somos encaixados na tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8, 28, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as coisas ruins, para que a gente trabalhe na nossa salvação com temor e tremor, desenvolvendo o nosso chamado. E que chamado é esse? É viver as boas novas. E o que é as boas novas? Vivendo em santidade, em renúncia. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que vir após ele e renunciar e tomar a cruz. Então, a palavra de Deus vem reforçar isso, né? A palavra de Deus vem reforçar isso lá em 1 Coríntios 15, no versículo 19, que diz assim, ó: se esperamos em Cristo só desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus está falando aqui? Se você espera que eu abençoe você com chave de carro, com emprego, com isso, com aquilo, com aquele outro, só coisa da terra, somos mais miseráveis, porque Deus, ele não veio trazer a salvação que ele veio trazer, a salvação da tua alma. Ele quer te dar vida eterna, ele quer que você venha ter rios da água da vida, que é ele, dentro de si. Ele veio assim em 1 Coríntios 6, no último versículo, lá fala que nós somos templo do Espírito. Ele veio fazer você de ser templo do Espírito dele. Ele veio fazer você ser morada, ser uma testemunha viva. Ele não veio aqui para te dar chave de carro, chave de bênção. Ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Tudo isso, claro que Deus faz, gente. Eu não tô aqui desfazendo aquilo que realmente Deus faz. Deus restaura, Deus muda, Deus faz tudo. Só que a salvação,
O porquê Cristo veio nessa terra foi para morrer por você por causa dos seus pecados, porque a ira de Deus estava sobre nós por causa dos nossos pecados. Então, quando o Filho de Deus veio, morreu pelos nossos pecados, levou sobre si todas essas dores e enfermidades, ele levou tudo sobre ele. E é por isso que nós somos aceitos, somos adotados por Deus. Quando nós recebemos Jesus, se arrependemos e vivemos em mudança de atitude, mudança de comportamento, de mentalidade. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Isso é obra do Espírito Santo. Então, que você possa refletir se você está muito mais preocupado com essas coisas da terra, do que há de pagar, do que há de comer, porque a Bíblia diz em Mateus que isso é coisa de pagão, é coisa de quem não conhece Cristo, pessoa que está muito mais preocupada com as coisas dessa terra do que se preocupar. Você está muito mais preocupado a conta que você vai pagar, mas você não está preocupado em agradar a Cristo. Será que a minha atitude está agradando a Cristo? Ai, meu Deus, será que eu tô pecando? Será que eu tô desagradando? Você não tá se preocupando com isso. Você tá muito mais preocupada com pagar a conta, com comer, com se alimentar, com vestir. E eu não tô falando que isso é desnecessário. Eu só tô falando que o desnecessário é a preocupação. Se você tem um Deus que fez os céus e a terra, se você tem um Deus que cura, que liberta, que restaura, que muda, porque é que você não confia nele. Se você diz que tem fé nele, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, quando você ouve a palavra, a sua fé é alimentada. E se você confia, se você tem fé em Deus, automaticamente você vai confiar nele que ele vai prover. Então, quando você fica perturbado, quando você não consegue dormir, quando você fica agitado, quando você fica estressado, o que você está mostrando para Deus? Deus, isso é o meu ídolo. Eu tô muito mais preocupada com o dinheiro, com as coisas dessa terra do que com o Senhor. Porque quando nós ficamos preocupados, sem dormir, até muitas vezes tem pessoas que elas estão muito mais preocupadas com o que elas vão pagar. Aí o que acontece? Aí a pessoa tá preocupada com o boleto, tá preocupada com isso, com aquilo. Só que daí ela não dorme bem, às vezes nem come, entra em depressão e aí a pessoa acaba morrendo e aí a conta fica aí e aí você vai pra onde? Pra onde a sua alma vai? Então o Senhor tá falando, pare de se preocupar com essas coisas, porque se eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que proveu, eu sou Jeová, Rafa, Jireh, eu sou o Deus da cura, eu sou o Deus da provisão, eu sou o que você precisa. Deus se mostrou para Moisés, eu sou o que eu sou, ou seja, ele é tudo que você precisa. Se você precisa de cura, ele tá ali. Se você precisa de salvação, ele tá ali. Se você precisa de libertação, ele tá ali. Se você precisa de um Deus que guerreie por vocês a sua guerra, Deus tá ali. Deus tá em todo o tempo. Então não tem por que a gente ficar desesperado igual uma pessoa que não serve a Deus, igual uma barata tonta que fica pra lá, de cá pra lá, entendeu? E a Bíblia diz que isso é comportamento de pagão. Comportamento de pagão é pessoa que não conhece a Deus, que não tem acesso às Escrituras e que não tem Cristo como único Senhor e Salvador. E muitas das vezes nós estamos se comportando como uma pessoa pagã, mas a gente fala que tem fé, a gente fala que serve a Deus, mas é de boca pra fora. Então fica com essa palavra, porque Deus confrontou eu. E espero que o Senhor confronte também você, porque a palavra de Deus, ela veio para confrontar, não para acariciar o seu ego. Se você está servindo um Deus que diz para você que tá tudo bem, você é do jeito que você tá, esse não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele sempre vai estar falando para você aquilo que você precisa mudar. Amém? Então fica com essa palavra em nome de Jesus, porque eu recebo para minha vida e que você possa receber no nome de Jesus. Amém?